Olá, gente. Nós vamos estar falando de plateumintos. Quando eu falo de plateuminto, estou falando de vermes. São vermes alongados, achatados. O exemplo de plateuminto são planária, ectossomose, térnia, a famosa solitária. São seres eucariotes, heterótrofos e pluricelulares. Cuidado com essa questãozinha de pluricelulares aqui. Com exceção da planária, os demais são causadores de doenças verminosas, que eu vou estar destacando um pouquinho algumas doenças e eu não vou me adentrar muito nessa questão da aparência dela não, porque eu vou estar mostrando para vocês aí, tá bom? Olha só, a nossa planáriazinha aqui, um pouquinho da estrutura dela, tá bom? Aurícula dela aqui, essa bordinha de forma triangular, ocelos delas aqui, tá bom? A dorsal pigmentado, o que é como se fosse ali a parte central dela, tipo uma coluna dela, tá bom? Olha só a extremidade aqui da boca, a faringe dela, ventre ciliado, né? Que ela possui o poro genital dela aqui. Gente, olha a imagem dela aqui, uma imagenzinha, uma imagem real dela, ela se separando, se dividindo, multiplicando, certo? Que é uma das formas que nós vamos estar falando um pouquinho mais adiante, mas é uma das formas de representação dela que ela se produz, tá bom? Alimentam de matéria orgânica. Nós somos matéria orgânica, certo? Principalmente em decomposição. Professor, mas nós não estamos em decomposição ainda. Mas mesmo assim, ela pode fazer com que a gente nem infeccionar alguma parte ali para que entre sim em decomposição. Outra coisa, nosso estômago tem alimento que vai entrar em estado de decomposição, desintegração, para que os nossos órgãos responsáveis possam absorver líquido, suas proteínas, tá bom? Cavidade gastrovascular ocupa praticamente todo o corpo. O sistema digestivo dela é incompleto, ela só tem uma entrada ou, se você preferir, uma saída. Como assim, professor? Por onde entra, sai, tá bom, gente? As planárias estão entre os primeiros, olha só, entre os primeiros animais a ter uma região anterior, ou seja, cabeça. Como assim, professor? Gente, quando a gente fala de animais, a gente tem que pensar de uma forma biológica, certo? Então a gente tem que pensar no quê? Em uma bactéria, certo? Elementos celulares, alguns que existem aí, possui acelos que pertencem o claro e o escuro. As planárias, como os floríferos, têm grande capacidade de regeneração, principalmente ela é impressionante, mas eu não vou me adiantar ainda não. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre essa questão aí, porque ela é mais poderoso do que o Deadpool. A presença da cabeça permite ao animal que os órgãos do sentido se concentrassem nessa região, né? No caso da visão, audição, olfato e da gustação. As planárias são plateumintos bem conhecidos, chamam muita atenção por diversos elementos que possuem, são animais livres, tá bom? Nós temos plateumintos tanto na parte terrestre como aquática. Os terrestres são mais propícios a regiões úmidas, não gostam muito de calor, né? Até mesmo questão corporal deles. São animais bem vistosos, principalmente os aquáticos, chamam atenção bastante pela sua coloração. Os plateumintos apresentam uma simetria bilateral com região anterior, posterior, dorsal e ventral. Na região anterior encontra-se um par estrutural visível à luz, chamado de aceulos. Gente, olha só. Aqui um plateuminto aqui vendo de forma real. Esse plateuminto aqui ele está em estado de multiplicação, de reprodução
Ah, é, professor? Sim. Eu vou estar destacando aqui, gente, deixa eu só ativar aqui o meu sistema aqui. Olha só, aqui. Esses dois elementos aqui que parecem olhinhos são acêlulos. Os acêlulos, eles ficam, né, do lado que a gente identifica com a cabeça dele. Mas olha só, se a gente olhar aqui, teve um reflexozinho aqui em cima de um dos acêlulos, certo? Mas dá para a gente observar o outro. Ou seja, ele está se multiplicando aqui e quando ele terminar a multiplicação dele, vai estar se dividindo em 2. Que a gente vai estar vendo isso, a questão da reprodução dele. Mas veja só, eu falei para vocês que eles têm terrestre e aquático. Vou estar mostrando aqui para vocês, mas a gente vai estar estudando mesmo a parte de vermes, parasitas, né, que não externos, mas internos, que são os casos do nosso platelmito ali, tá bom? Nossa planáriazinha. Esses daqui são todos parentes dele, né? Vou estar destacando aqui esses quatro aqui, veja só, esses quatro aqui. Esses quatro aqui, eles são terrestres. Olha só, se você olhar a estrutura do corpo dele, ele tem uma estruturazinha brilhosa. Essa estrutura brilhosa porque ele tem um corpo, né, que lembra um pouquinho uma sanguessuga, né, algo assim que você vê que ele tem uma certa quantidade de líquido, lubrificação, não é seco, não é uma coisa seca. E nós temos esses outros aqui, né? Esses três aqui, que eles são aquáticos, bem bonitinho eles aqui, né? Esse coloração rosada, os outros dois azul, mas tem uma pigmentação interessante, bonita. O professor, são terrestres, são, eu posso encontrar um desses na minha casa? Gente, pode ser que apareça no quintal, na casa, né? Apesar que o nosso período agora está um período bem seco e a tendência deles não é essa, mas também nós estamos na região amazônica que é bem úmida. Então, de repente, pode sim aparecer um deles. Às vezes se confundem com sanguessugas, só que sanguessugas são anelídeos. Se a gente observar bem, ela possui anéisinhos, ela possui um corpo que não é liso, né? Não é acelomado como plateumintos. Outra coisa, gente, eles têm a capacidade de se achatar, ficar parecido uma folha, né? E inflar, né, para que ele dê, né, um volume a ele, até mesmo para tentar uma defesa ali com alguns predadores, ok? Então, se você por acaso encontrar um desses animais, que não é tão difícil, principalmente na nossa região, não é difícil, né? Pode ser encontrado sim, principalmente em beira de grota, pode sim a gente encontrar um desses vermes, certo? São vermes terrestres da família dos plateumintos. Olha só, reprodução dos plateumintos. O plateuminto tem dois sistemas de reprodução. Mas antes disso, só destacando, eles são hermafroditas. Hermafrodita é a classificação dos seres que possuem tanto sexo masculino quanto sexo feminino. Possui os dois ao mesmo tempo. Ele tem um modelo de reprodução assexuada e sexuada. Gente, um modelo assexuada como tem um grande poder de regeneração, né? Então, essa regeneração dele é classificado como reprodução. Porque se ele for cortado o pedacinho, aquele pedacinho dele que for cortado vai se transformar em outro, certo? Independente da forma que ele for cortado, ele vai, se você cortar ele em duas partes, vai se transformar em dois, se cortar em quatro partes, vai se regenerar em quatro, e aí ele é classificado isso daí como modelo assexuado. Mesmo, gente, olha só, professor, mas ele foi cortado e mesmo assim é considerado sim, porque ele mesmo pode fazer isso de forma natural, tá bom? Sexuado quando há troca, certo, de material genético, ou onde ele precisa de um outro parceiro, onde
olha só, pessoal, eles podem, né, um fecundar o outro, apenas um fazer a reprodução, ou pode ser que os dois se fecundem ao mesmo tempo nessa troca de gametas, né, entre eles. Dá uma olhadinha aqui. Eles podem ser de várias formas. A extremidade dele pode haver um estreitamento e se separar, transformando em outro plateuminto. Né? Ele pode ser cortado em 3 partes. Cada uma das 3 partes vai se regenerar, se transformando em um ser individual. Ele foi cortado aqui, ó, na horizontal, aqui foi cortado na vertical, e ele mesmo assim vai se transformar em outro. E veja só que imagem, né, que nós temos aqui microscópica dele, né, a estrutura dele aqui está sendo dividida. Ele leva um certo período, né, alguns dias, aproximadamente de 7 a 12 dias, para completar totalmente a sua regeneração, né, de um novo ser. Isso daqui é uma imagenzinha laboratorial bem interessante. Nosso plateuminto aqui, planário aqui, foi cortada em vários pedacinhos e cada pedacinho aqui se regenerou, sendo cada um deles transformando em um novo ser. Olha só, a planária tem característica muito interessante. São os primeiros animais que apresentaram um sistema nervoso provido de gânglios. Como assim, professor? Olha só, esse elemento aqui é o sistema nervoso dele, é o gânglio, tá bom? Só que ele está espalhado, cada raizinha dessa daqui é um deles, ou seja, ele está espalhado por todo o corpo. É um dos elementos que acreditam ser responsável por essa regeneração. Como ele vai se regenerar? Foi cortado esse pedaço aqui, então ele vai se regenerar e tem informação, né, do seu sistema nervoso, então ele vai criar uma nova cabecinha, uma nova estrutura, tá bom? Nós temos aqui, tá mostrando aqui uma forma estrutural dele, certo? O nervozinho, gânglios cerebrais e cordões nervosos longitudinais, né? Questão dessa ramificação que ele possui. Gente, é uma tristeza falar isso, mas esse tipo de doenças verminosas, elas são de países subdesenvolvidos e emergenciais igual o nosso. Países, né, grandes potências com alto nível de desenvolvimento e igualdade social, com pobreza muito pequena, praticamente essas doenças verminosas são zero, praticamente, tá bom? As principais causas disso é a falta de saneamento básico, ausência de higiene, moradia inadequada, o sistema de saúde precário e alto índice de pobreza.